Então, continuando, né? Ainda em ângulos, né? A última parte do da apostila, né? Dos ângulos, que são os ângulos suplementares e ângulos complementares. Ó, complementares. Então, dois tipos de ângulos, tá? Aí eu coloquei aqui um esqueminha que você já sabe, que eu já tinha falado na outra aula, né? Mas vou colocar aqui de novo. Aqui eu tenho uma circunferência, né? Inteira, que vale 360 graus. E aqui, essa circunferência de 360, se eu dividir ela em 4 partes iguais, cada uma delas vai valer 90. 90 mais 90, 180, 270, 360. Então, lembrando dos ângulos, né? Aqui eu tenho um ângulo de uma volta, que ele mede 360 graus. Aqui eu tenho metade desse ângulo de 360, que é o 180, que a gente chama de meia-lua, né? 180 graus, ou também chamado de ângulo raso. O ângulo reto, que é o de 90, tá aqui, ó, 90 graus, que é chamado de ângulo reto, e o ângulo de 270 graus, né? Que ele não tem um nome específico, não. A gente fala que é ângulo de 270. Então, aqui eu tenho 90, né? Essa meia-lua, 90 mais 90, 180, mais essa parte aqui, né? Que seria 270, 9, 18, 27, 270 graus, é o que tá marcado aqui, tá? Metade do ângulo de 360, um meio, metade, 90, que seria um quarto do ângulo de 360, um quarto, porque é dividido em 4 partes e pegando uma, então representa um quarto do inteiro aqui, tá? E aqui seria 3 quartos, né? Aqui, 3 quartos, tá bom? Que seria, então, esses 3 pedacinhos aqui. São 3 partes de 4, então por isso que a gente fala que é 3 quartos, tá? Aí tem uma propriedade que a gente determina os ângulos sem usar o transferidor, tá? Então, propriedades para determinar as medidas sem o uso do transferidor, tá? Como que eu sei? Ah, precisa colocar o transferidor para medir lá, marcar? Não, não precisa. Tem essas duas propriedades aqui fáceis, tá? Que são os ângulos complementares e os ângulos suplementares. Os ângulos complementares são dois ângulos são dois ângulos cuja soma das medidas é igual a 90. Deixa eu colocar um negocinho aqui para segurar. Segurar a folha aqui, pronto. Então, ó, são dois ângulos em que a soma dá 90 graus. Gente, fácil. 90 graus é esse aqui, né? Ok? Se eu tenho dois ângulos aqui, ó, um mede 60, o outro mede 30. A soma dos dois dá 90. Então, esses dois ângulos são chamados de ângulos complementares, ó. 30 é o complemento de 60 e 60 é o complemento de 30. Um complementa o outro porque somando tem que dar 90 graus. Vamos supor, aqui eu tenho um ângulo de 60. Quanto que vai ser esse ângulo aqui se eles são complementares? Então, aí você lembra que complementares tem que somar 90 graus. Então, se esse aqui é 60, para dar 90, então tem que ser o 30. A gente faz 90 graus, que é tudo isso aqui, tira o ângulo que eu tenho, que é 60, aqui no caso, né, o x 60, vai sobrar o quê? O complemento, que seria o 30, tá? Então, é super fácil. Para você descobrir um ângulo complementar do outro, a soma tem que dar 90, tá? E outra propriedade são os ângulos suplementares. São dois ângulos cuja soma das medidas é igual a 180. Ó, não confundir, complementares, a soma dá 90, tá? E suplementares agora, a soma vai dar 180. Olha aqui o ângulo que eu coloquei. Meia-lua mede 180. Então, esse aqui é o complemento desse. E esse aqui é o complemento desse. Suplemento, desculpa. Suplemento, tá? Por quê? Porque somando os dois vai dar 180, tá? Então, aqui é 110, né? Qual é o ângulo que vai, né, juntar aqui para dar 180? Qual que vai ser o suplemento do ângulo de 110? 70. Por quê? Porque somando 110 mais 70 vai dar 180.
tá? Não confundir, gente. Os nomes são parecidos, né? Então, complementares, a soma de dois ângulos tem que dar 90, aqui são exemplos, mas pode ser outros valores, mas a soma dos dois tem que dar 90. E o suplementar tem que dar a soma dos dois, 180, tá? Suplemento, complemento. E os ângulos opostos pelo vértice, que a gente fala que é o OPV, tá? Opostos pelo vértice. Dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um dos ângulos são, respectivamente, as semirretas opostas dos lados do outro ângulo. Então, gente, super fácil, ângulos opostos. Então, vamos supor, eu tenho aqui vários ângulos, né? Quais são opostos? A gente fala que é oposto, eu sempre gosto de falar assim, porque é mais fácil para visualizar. É aquele que está um em frente do outro. Aqui é o centro do ângulo, de todos os ângulos, do ângulo X, do ângulo Y, do ângulo A e do ângulo B. Ele é o vértice, tá? Aqui eu tenho o ângulo A. O A, essas letrinhas aqui são números, né? Como eu não coloquei número, eu coloquei a letra para representá-los. Então, o A é um ângulo, o X aqui, X, o ângulo X, lembra que eu coloquei um chapeuzinho que eu falei que representa o ângulo, e o ângulo B e o ângulo Y. Aí eu marquei aqui de azul, ó, esses dois aqui são opostos pelo vértice, oposto, um de frente para o outro, pelo vértice, porque os dois saem do mesmo vértice, tá? O ângulo X e o ângulo Y, coloquei de vermelhinho aqui, fez dois risquinhos, ó, porque eles são opostos pelo vértice, por estar um de frente do outro, tá? E tem o mesmo vértice, né? A mesma origem, tá? O ângulo dos dois tem a mesma origem, tá? Então, A e B são opostos pelo vértice, X e Y opostos pelo vértice. Os ângulos, a propriedade importante é que os ângulos opostos pelo vértice são de medidas iguais. Então, eu coloquei aqui, ó, o ângulo A é igual ao ângulo B. Então, vamos supor, esse aqui mede 60, esse aqui é o oposto a ele, então também é 60, tá? X e Y são opostos pelo vértice. Tem que falar do exercício, eles são opostos pelo vértice, tá? Se eles são opostos pelo vértice, você sabe que eles são iguais. Isso aqui é 120, quanto que vai medir o ângulo Y? Se eles são opostos pelo vértice, 120 também, tá? Quanto que vai dar a soma do ângulo A com o ângulo X? Ah lá, eles não são opostos pelo vértice, então não tem o mesmo valor. Mas eu sei que a soma desse com esse aqui vai dar 180, é o suplementar. Tá bom? E aqui embaixo também, ó. Esse com esse estão suplementares, porque eles vão medir 180 a soma dos dois. Ok? Só isso que vocês precisam saber. Tá? Então, pronto.